começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos discutir a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e, a partir daí, toda a ofensiva que esse novo governo deverá trazer para a América Latina. E participando desse programa teremos a professora Camila Vidal, aqui do IELA, e o nosso querido presidente Nildo Orix, também do IELA. Começamos contigo, Camila. E essa eleição aí nos Estados Unidos, né? Como é que ela aconteceu? O que ela traz de novidade? Bom, então, a eleição agora de 2024 confirmou, né, dois pontos. Primeiro, o Partido Republicano virou efetivamente o partido do Trump, né? E um segundo ponto a perda realmente do Partido Democrata em todos os setores da população em termos de voto. E só lembrar, né, que o Partido Democrata perdeu a presidência agora, perdeu a Câmara, perdeu o Senado. E dentre os eleitores perdeu votos em todos os segmentos sociais. Então, desde comunidade latina, bastante evidente, assim, o voto, inclusive pela primeira vez o Partido Republicano com o Trump ganha a maioria do voto latino de homens, mas perdeu também no geral, no agregado. Perdeu votos, o Partido Democrata perdeu votos que migraram para o Trump no âmbito das mulheres, dos jovens, da comunidade árabe e comunidade afro-americana. Então, evidencia, né, que o partido agora republicano, sobretudo com a presidência do Trump, tem legitimidade. E esses dados que tu traz também mostra que toda essa campanha vinculada à questão mais identitária, mulher negra, enfim, não funcionou. Não. Esse foi um ponto bem debatido, assim, né? O Partido Democrata e a Kamala Harris, eles focaram muito dentro dos segmentos sociais ali em apontar o Trump como perverso no âmbito dos latinos, né, ou racista, enfim, sexista, e focou, portanto, no discurso identitário. Tá? Tanto é que um dos temas mais abordados para falar com as mulheres foi a questão do aborto, né? Na questão da comunidade afro-americana foi justamente o racismo, né? Enquanto que o Trump, ele optou por não sectarizar, né, e tratar a partir da classe trabalhadora. Então, assim, ele falava com a classe trabalhadora, independente se você é latino, se você é mulher, enfim, e tratava dos anseios dessa classe trabalhadora, que é basicamente, colocar a comida na mesa num país em que está tendo uma estagnação dos salários, enquanto há um aumento da inflação em termos, assim, alimentos, gasolina, energia elétrica, imóveis, né, aluguéis. Então a preocupação dele foi justamente tratar a partir desses pontos. E há informações também de que até o pessoal mais vinculado aos sindicatos, que são os grandes sindicatos estadunidenses, também apostaram no Trump, né? Justamente por isso, talvez. Sim, ele rompeu ali pela segunda vez, tá? Ele já tinha rompido em 2016, em 2020. Ele rompeu ali com a Blue Wall e com o Rust Belt, né, o cinturão da ferrugem, que era tradicionalmente democrata. Que era justamente a região industrial, o orgulho dos Estados Unidos, e que virou assim, cidades fantasmas, né, ali nesses estados. Com exceção de um só estado, que foi Illinois, todos os outros votaram no Trump. Isso, então, demonstra também o papel, assim, e o poder dele dentro desse âmbito trabalhista e também dos sindicatos. Mas lembrando, assim, os sindicatos, hoje em dia, é cerca de 4% só da população. Né? Da força de trabalho da força de trabalho. Isso, desculpa, da força de trabalho que está num sindicato. Então, já não é mais, obviamente, o que era, assim, né? E a gente vê que o nacionalismo, que é um tema que nós discutimos muito aqui no IELA, ele é um elemento fundamental, né, da cultura e da política estadunidense. Nildo, essa proposta do Trump, né, de fazer a América
forte, grande de novo, quer dizer, é uma política também voltada para dentro, né? Muito mais do que os democratas. É que não se pode brincar com ideologia. Quando Trump, às vezes de maneira ridícula, para alguns, postula fazer a América, os Estados Unidos grandes novamente, ele está tocando em 2 pontos. O primeiro, que não é brincadeira, é como enfrentar a emergência da China, que avança no leste asiático, avança na América Latina e avança dentro dos Estados Unidos e coloca a Europa como um cachorrinho dos Estados Unidos. A Europa não tem projeto algum para nada e a Europa está inteira ela de joelhos para a OTAN. Ela é um puxadinho dos Estados Unidos. E imagino que é isso para os franceses, que são historicamente, pensam que trazem o rei na barriga, né? E disputavam a hegemonia junto com a Alemanha. Então, o Trump, ele atua, o bordão de fazer a América grande novamente, ele tem 2 viés. O primeiro é enfrentar a China. E o segundo é revitalizar a ideologia do sonho americano, sobretudo para a classe trabalhadora. Então ele invoca 2 universais, a hegemonia dos Estados Unidos no mundo e o universal dos trabalhadores. Os Estados Unidos se fez a partir do trabalho, se fez a partir dos imigrantes. Veja que ele foi muito claro com os latinos, por exemplo, conosco, com la raça, como dizem os mexicanos. Ele dizia, são estupradores, bandidos, etc. E eu vou atuar em consequência. E é claro que aquele latino que está estabelecido lá, que já tem filho e que já está se transformando num estadunidense, ele diz assim, eu venci aqui dentro, e os Estados Unidos é o reino da oportunidade. E os meus vizinhos fracassarão, mas eu vencerei. Então os particularismos identitaristas que colocaram o Partido Democrata num beco sem saída, mas virou um produto de exportação de Partido Democrata e Republicano para a América Latina, um na forma de afirmação, outro na forma de crítica, isso é a máquina ideológica dentro dos Estados Unidos. Mas o Trump mesmo falou para o universal. E arrasou. Corte Suprema, Câmara, Senado, voto, delegados, tudo passou o rodo. E, inclusive, aquele canto de sereia dos democratas de querer ganhar alguns republicanos que teriam um espírito democrático, etc., dançou na eleição. Como a Camila disse, ele ficou de absoluto proprietário do Partido Republicano, o que significa que dentro dos Estados Unidos sempre teve um movimento que é a emergência de uma nova direita, historicamente. Sempre sai uma nova direita. E o Trump é essa nova direita, que ele não será o proprietário do Partido Republicano, porque é o último mandato dele, ele não pode mais se reeleger, o que dá poderes ainda mais extraordinários para ele. Mas é claro que ele vai redefinir o Partido Republicano dentro dessa nova direita, que renova antigos dogmas, antigas ideologias e dá no contexto atual. E então é muito poderoso isso. E é claro que, para responder a tua questão, na América Latina, essa esquerda liberalzinha que anda por aqui, ela despreza o nacionalismo. E ela não pode enfrentar a força do nacionalismo porque ela está identificada com causas específicas, com pequenas causas. É um mundo de tribos que, precisamente para se afirmar, nega a nação. Nega a nação. Só para dar um exemplo contundente, os pretos no Brasil, não a massa, as suas vanguardas, os movimentos populares, afirmam, insistem na afirmação do povo negro e da diáspora. Ora, isso é uma tribo, isso conspira o tempo inteiro contra a força da nacionalidade e da solidariedade coletiva da classe trabalhadora. Mas nem essas lições trágicas que nós vamos sofrer através do Trump parece que chegam aqui com alguma vitalidade. Seguiremos então fazendo essa análise da eleição nos Estados Unidos e sua repercussão, obviamente, aqui no nosso continente. Já voltamos. Juan José Arévalo é um pensador, pedagogo e diplomata guatemalteco. Foi presidente de 1945 a 1951 durante a Primavera Democrática do país. Antes dele, havia a ditadura e depois também. Durante seu governo, ele promulgou um Código do Trabalho, criou um Instituto de Seguridade Social e colocou em prática um projeto de alfabetização em grande escala. Conhecido no meio acadêmico antes mesmo da Revolução de Outubro de 1944 da Guatemala,
devido a seus escritos sobre pedagogia e sociologia, ele foi o primeiro cidadão guatemalteco a possuir um título de doutorado. Ao seu redor, criou-se um movimento nacionalista chamado de arevalismo. Ele se baseava na ideia de um socialismo espiritual, que, ao contrário do socialismo materialista, ele dava primazia ao pensamento e às necessidades da alma, tendo como base a alfabetização das massas. Tornou-se diplomata no governo de Jacobo Arbenz e, após o golpe, em 1954, passou o resto da vida a realizar viagens de enfrentamento, ou viagens de defesa, nos quais ele fazia denúncia do golpe imperialista e também fazia defesa do seu país, dos outros países latino-americanos. Além de Guatemala, a Democracia e o Império, ele também escreveu a fábula do Tubarão e as Sardinhas, o ensaio Estimânia, ou Unidade Revolucionária da Centro-América, além de diversos estudos sobre pedagogia e juventude. Arevo é um símbolo, uma referência do anti-imperialismo e um autor imprescindível para se compreender os métodos de manipulação midiática e de dominação ideológica dos Estados Unidos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a eleição de Donald Trump e suas consequências para a nossa América Latina. Camila, nós vivemos aqui no Brasil nos últimos anos essa loucura, né, de ver a nossa esquerda, enfim, a dita esquerda, fazendo apoio a Biden, fazendo apoio a Kamala Harris, como se fossem menos piores ou coisa assim. Enquanto que lá nos Estados Unidos a gente vê o Partido Democrata cada vez mais vinculado a está ficando cada vez mais um partido de uma elite. Explica um pouco para os brasileiros aqui qual é a do Partido Democrata hoje nos Estados Unidos. Exatamente, o Partido Democrata é um partido hoje visto assim como um partido elitizado, urbanizado, de indivíduos que já têm educação, inclusive educação superior. Então, a própria conversa, né, e assim, as agendas, as temáticas que eles vão tratar são temáticas como aborto, como, enfim, energia limpa e, né, aquecimento global e questões desse tipo, que não necessariamente dizem respeito ao dia a dia do cidadão que, enfim, pega uma condução de manhã cedo, vai trabalhar, passa o dia trabalhando, volta para casa e tudo. Então eles ficam ainda num discurso que é um discurso elitizado. Assim, para dar exemplo, né, o que o governo Biden fez, assim, em termos de agendas. A preocupação dele, sobretudo, com relação ao aquecimento global. Então ele vai subsidiar carros elétricos. E a gente entra no ponto, quem é que tem condições de comprar um carro elétrico? Não é a classe trabalhadora, né? Inclusive ela que mora fora, né, nos subúrbios, se desloca pagando gasolina. Ele taxou a gasolina. Então, assim, penalizou essa classe trabalhadora. Ajudou quem? Quem tem condições de comprar um carro elétrico. Ele fez, enfim, toda uma organização lá com relação às dívidas estudantis, né? Aumentou prazos, diminuiu os juros, às vezes ele até perdoou, enfim. Mas quem é que tem condições nos Estados Unidos de ir para a universidade? Paga. Não existe universidade gratuita lá, nenhuma. Então, assim, para você deixar de trabalhar e pagar uma universidade, de novo, impacta quem? Não é a classe trabalhadora, né? Então, esse tipo de agenda cai sobretudo para essa população que é educada, que tem ensino superior, né, que mora nas cidades, assim, é o leste dos Estados Unidos, assim, Nova York, né? A gente olha para o eleitor do Partido Democrata hoje em dia, é Nova York, assim, é o reflexo de seu espelho, assim. Enquanto que o Partido Republicano Trump foi justamente falar com esse cidadão médio, essa classe trabalhadora, né, e inclusive dialogar diretamente com eles a respeito dos seus anseios. Daí o que o Nildo estava comentando, né, de fazer a America Great Again, né, o MAGA. Querendo ou não, o Trump oferece um sonho, oferece uma possibilidade de... Obviamente, não vamos entrar aqui na discussão se ele... Vai cumprir, é óbvio que não, possível. mas assim, ele oferece essa possibilidade que o Partido Democrata não oferece. Então ele vai dizer assim, a gente vai fazer a América grande de novo, vocês vão ter as indústrias de novo, vocês vão ter os seus empregos de novo. Lembrando que assim, o sonho americano de fato aconteceu ali na década de 50, 60, tinha uma mobilidade que hoje em dia não tem mais. O teu filho, ele vai ter menos condições que você teve. Então ele oferece esse sonho, né? E o Partido Democrata não. E como é que tu observas essa vinculação, né, dessa esquerda liberal brasileira ao Partido Democrata? Teria a ver com isso, com essas
pautas que a gente chama de pautas mais pequeno-burguesas? Brasileira e latino-americana. Latino-americana também, Eu vejo assim, não existe uma esquerda, né, nos Estados Unidos. Existem, assim, uma esquerda em termos que dispute uma eleição, né, porque no sistema bipartidário você tem o Partido Democrata, que é o partido do centro-direita, e você tem o Partido Republicano, considerado o partido, né, da direita, assim. A esquerda, ela é ínfima. Assim, concordo, mas não conta. E perde espaço, ou seja, tinha uma população, um grupo ali na sociedade que se colocava como partidário do Partido Democrata, porque entendia que o Partido Democrata, desde o Franklin Delano Roosevelt, foi o partido que trouxe a causa trabalhista, então que ampliou sindicatos, trouxe mesmo, fez programas sociais, assim, era muito vinculado a essa classe trabalhadora. E se manteve ali até a década de 80, quando o partido, então, democrata percebe que o Reagan ganhou 2 vezes, o Carter, pelo Partido Democrata, tinha perdido a eleição, então, com o Clinton, eles já vão eles vão chamar de terceira via, que nada mais é que o centro para a direita, assim, né? Então, abandonaram de fato a classe trabalhadora a partir dali. Inclusive Bernie Sanders nessa eleição vai dizer, né, não causa surpresa que a classe trabalhadora tenha abandonado o Partido Democrata, porque o Partido Democrata abandonou a classe trabalhadora. Mas isso eu acho que serve de exemplo, né, do que não fazer aqui para nós no Brasil e na América Latina. Nildo, e tu, como é que tu avalias isso, essa questão mesmo da nossa esquerda latino-americana, né, que se vincula a essas pautas típicas dos democratas hoje? Que futuro tem? Não tem futuro nenhum, exceto de se transformar numa ação política que é em grande parte de extração moralista, no sentido de estou em desacordo com isso, desacordo com aquilo, mas como Marx já definiu, a moral é a impotência em ação, de tal maneira que condenar tal ou qual atitude de um governante, tal ou qual política, isso não tem força material. O segundo lugar é que as condições da classe trabalhadora dentro dos Estados Unidos, elas foram muito degradadas em termos salariais, em termos de jornada de trabalho, em termos de endividamento das famílias, dos estados, dos municípios. Só que lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem o perdão de Biden para as dívidas estudantis. Tem um sistema de crédito que, a despeito do endividamento das famílias, funciona. O sistema capitalista funciona, porque é uma potência industrial a despeito de rivalizar com a China. Bem, na periferia capitalista, essas condições de degradação da classe trabalhadora lá, elas são muito mais acentuadas, porque aqui, como disse o mestre Marini, domina a superexploração. E são condições bárbaras. A expressão mais grotesca, trágica e importante da superexploração aqui e do aprofundamento da dependência é a voracidade e a magnitude do processo migratório, que passa batido. O número de engenheiros, de biólogos, de tecnólogos, de enfermeiros que migram dos países latino-americanos do Brasil para os Estados Unidos é gigantesco. Mas essa, vamos chamar assim, essa agenda aqui, Camila, não entra. Então aqui fica se discutindo se o PIB cresceu, a massa salarial cresceu, a taxa de investimento, esses questiúnculos da macro que não toca na vida de milhões. E o desenvolvimento capitalista na periferia, nós convivíamos com o horizonte da revolução social. Esse horizonte mobilizava milhões, às vezes pela luta armada, com grandes derrotas, às vezes com governos social-democratas ou populares com uma grande eficácia, nas revoluções sociais que não ia até o fundo, até o fim, e inauguravam períodos de ditadura, mas era uma força mobilizante, de ampla mobilização. Agora, não há, pegue qualquer governo latino-americano para verificar qual é o horizonte, vamos chamar assim, utópico, ou para falar em termos de ciência política, qual é a ideologia, como força mobilizadora, vamos dizer assim. Não existe. O pensamento crítico está degradado. Os partidos políticos não formulam teoria. São incapazes de entender a nossa própria situação, como estamos, para onde está indo a América Latina. Então, sem partidos, com sindicatos degradados, numa situação não tão inferior quanto nos Estados Unidos, mas muito degradados, e com necessidades muito mais amplas do que os gringos, porque os gringos têm que entender isso, tem um sistema de crédito gigantesco lá. As famílias estão endividadas? Estão. Mas vai se renegociar
e as hipotecas vão concentrar a propriedade, vão, e a desigualdade vai crescer, sim, mas não tem os dilemas das explosões sociais que ocorrem na América Latina. Aqui é mais grave a situação. Então, a situação do que a gente chama uma esquerda latino-americana é que ela precisa de uma ruptura completa com o mundo anglo-saxônico, mas ele venceu essa hipótese. E parece que aqui as notícias, as good news from the United States, parece que não chegam. Isso é o mais trágico da situação. O mais trágico é que a gente está voltando lá aos anos 60, quando começou aqui na América Latina todo o movimento de um pensamento filosófico autóctone, né, com crítico, socialista, ou seja, começou toda uma mobilização social no sentido de, opa, vamos parar de nos coligar e conectar com os Estados Unidos, que é o nosso opressor, né? E hoje não, hoje parece que tu fazer parte da lógica estadunidense, das fundações, dos dinheiros, das ONGs, é uma virtude, né? Nós estamos vivendo, infelizmente, esse momento. Enfim, vamos lá para o próximo bloco, já voltamos. Bartolina Sissa foi uma heroína indígena aimara nascida na Bolívia em 1753. Advinda de uma família de comerciantes, ela viajou ao redor do país, conhecendo diversos povos indígenas bolivianos e observando de perto o massacre dos espanhóis sobre seu povo. Bartolina e seu companheiro, Tupac Katari, dedicaram suas vidas a lutar contra a opressão dos colonizadores. Ao conhecerem o líder indígena peruano Tupac Amaru II e sua companheira Micaela Bastidas, começaram a organizar os povos indígenas para a luta contra os espanhóis e o restabelecimento da nação andina. Em 1781, proclamaram a insurgência indígena Aimara Quechua, e Bartolina assumiu funções de liderança, como organizar batalhões de guerreiros indígenas e grupos de mulheres com tarefas de resistência militar. Um ano depois, derrotados pelos espanhóis, Bartolina e os demais líderes da insurgência foram presos e executados. Bartolina Sissa é um símbolo de resistência indígena na América Latina, e em sua homenagem, em 5 de setembro comemora-se o Dia Internacional da Mulher Indígena. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção do IELA, da UFSC, e hoje falando sobre a eleição de Trump e as repercussões aqui na nossa América Latina. Camila, tu tem trabalhado bastante com o tema estadunidense e tal, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa política externa, né? Hoje a gente falando sobre como é que se formam os Estados Unidos, é toda uma formação teológica, né? Um país que Deus colocou o pessoal ali, Deus abençoou, o destino manifesto, vamos tomar tudo para nós, em nome de Deus. Então, assim, por isso talvez essa ligação tão profunda com Israel, né? Que tu mesmo comentavas hoje, que as primeiras colônias se diziam a nova Israel, né? Então também nessa política externa do Trump, nós vamos ver essa relação teológica, né, de Estados Unidos e Israel provavelmente se fortalecer. Então, a política externa do Trump, ela deve, de fato, se manter, né, com relação a Israel, justamente porque existe aí uma questão também ideológica, né? Não é só estratégica, mas é também ideológica, como você bem mesmo comentou. Assim, os Estados Unidos, desde o seu início, se coloca como esse povo escolhido, enfim, essa nova Israel na Terra. Mas ela vai ser uma política externa mais seletiva, no sentido de que todo o discurso dele, pelo menos, tem sido de um cuidado especial no âmbito doméstico e, portanto, desengajamento de algumas guerras que ele entende que não fazem sentido, ou pelo menos não estrategicamente, nesse momento para os Estados Unidos, como, por exemplo, Ucrânia. Então, quando eu digo vai ser uma política externa mais seletiva, é que ele vai escolher onde intervir, né? Israel se mantém, muito provavelmente, é difícil haver algum tipo de rompimento com relação a isso, mas a Ucrânia eu imagino que vai ter sim um desengajamento,
Lembrando que o discurso dele é que um gasto muito grande vai para a defesa, para o âmbito externo, que portanto esse gasto poderia ser colocado para dentro de casa, né? Agora eu mencionaria uma questão importante que é a China, né? A China é a grande ameaça para os Estados Unidos, independente do partido político, né? Só que enquanto que o Partido Democrata percebe a China, né, e nos discursos coloca a China assim como um inimigo mesmo, assim, né, o Trump já olha a China como uma competidora. Então, portanto, a política externa dele, quando a gente fala em termos de ameaça da China, é justamente fortalecer o âmbito doméstico, né, para fazer frente à ascensão da China. Para melhor competir. Exatamente. Então ele entende assim, eu não tenho como tratar ela como inimiga e querer aniquilar ela ou intervir, não tem como fazer isso. O que eu posso fazer? Nos fortalecer, né? E aqui na América Latina a gente, né, já está vendo isso, assim, a ameaça chinesa por parte dos Estados Unidos, né, é o maior receio deles aqui na região atualmente, por conta, claro, da atuação também bastante robusta da China aqui na região. E é interessante lembrar, né, que na época do Trump praticamente não teve conflitos, né, assim, além dos que estavam em andamento, diferentemente dos democratas, que parece que a grande meta deles sempre é a guerra. E de tal maneira que agora, no finalzinho do governo Biden, eles ainda avançam para a Síria e querem derrubar o Irã e tal, assim, meio que é uma maluquice isso aí, né? O Partido Democrata já ficou conhecido agora, assim, senso comum, Partido da Guerra. Né? Não que, obviamente, dentro dos Estados Unidos. Isso é importante, porque a gente ainda acha, né, a fina flor da bondade. Não, já dentro dos Estados Unidos já está sendo percebido como o Partido da Guerra. Inclusive, lideranças dentro do Partido Democrata nessa eleição, uma delas é uma integrante do Squad, que é a parte mais progressista dentro do Partido Democrata, que faz parte de Alexandra Ocasio-Cortez e o próprio Bernie Sanders. Ela não apoiou a Kamala Harris justamente por essa questão. Ela disse, olha, vocês estão se engajando em guerras no exterior e vocês estão financiando uma guerra contra a Palestina que ela não quer fazer parte. Então, assim, o próprio Partido Democrata tem lideranças que não estão apoiando e não apoiaram a Kamala Harris. E, Nildo, para a América Latina, que prognósticos teríamos, né, com relação a esse novo governo e a sua política externa? É uma situação muito cômoda para o imperialismo estadunidense, seja com Biden ou com Trump. É uma situação cômoda para os Estados Unidos. Vamos chamar assim, a segurança hemisférica dos Estados Unidos e a luta pela hegemonia em escala global tem na América Latina uma área estratégica. Para quê? Em primeiro lugar, para ter força de trabalho disponível. E o processo migratório, seja aquele que para naquele tremendo muro com o México, ou aquele que entra com o green card nas profissões para cumprir as funções que o degradado sistema de educação dos Estados Unidos não pode oferecer, ele cumpre a função. Segundo lugar, as matérias-primas estratégicas estão aqui. A Venezuela está muito mais próxima do que o Oriente Médio para o petróleo, por exemplo, os temas da energia. Então, eles estão muito cômodos nessa situação. Terceiro lugar, qual é a força anti-imperialista que tem na América Latina? Tem Cuba e tem Venezuela. Ambas consideradas pela maior parte da esquerda latino-americana como duas anomalias ou duas realidades, ou duas ditaduras, ou que carecem de democracia. Que carecem de democracia, etc. E que, mais grave de tudo, não oferece um horizonte utópico. Então, tem um certo pragmatismo muito rasteiro, alguns financiados por dólares das fundações que a Camila estuda exaustivamente, etc., pelos vínculos com os Estados Unidos, passaram uma breve temporada em Washington, num curso de liderança promovido ou pelo Departamento de Estado abertamente, ou pelos partidos, ou por ONGs, ou por organizações semi-estatais que lá proliferam com dinheiro público, com dinheiro estatal. E então não tem aqui na América Latina uma força suficientemente forte. Eu acho que o caso mais terrível para nós foi Lula em duas eleições, numa apoiar Bernie Sanders, na outra declarar voto a Kamala Harris. Quer dizer, como é que um presidente da República, você não vê isso, o primeiro-ministro alemão, o francês, o Xi Jinping na China,
o Putin, ninguém manifesta preferência, porque é um absurdo um chefe de Estado manifestar preferência por alguém. Isso não se faz, é uma violação à nossa Constituição e, ao mesmo tempo, uma manifestação escrachada de seguidismo, de bajulação, que não traz resultado algum, a não ser exibir a degradação política. E até certo ponto de ignorância também. Sem no dúvida. Assim, de que, né, não está entendendo para onde está Quem se tá em dirigindo jogo? o Partido Democrático. Ou tá, né? Mas veja, nos dois casos, isso que a Camila recupera, que você afirma, as duas mostram a tragédia da América Latina. Esse establishment político aqui, que envolve uma direita liberal e uma esquerda igualmente liberal, cujo epicentro é o governo petucano de Lula e Alckmin, eles não têm um diagnóstico da crise do capitalismo em escala global, da concorrência em escala global, dessa sutileza muito importante do Partido Democrata declarar como inimigos e Trump dizer isso aqui é um competidor, porque tem as multinacionais e o business que rola com a China, que é fundamental. Se os produtos chineses são barrados, a inflação nos Estados Unidos cresce. Com salários baixa, com endividamento crescente, é difícil, a classe trabalhadora se desloca. Então, os dirigentes de partidos, sindicatos, presidente da República aqui, não entendem os Estados Unidos. Queria terminar com isso, talvez. O ex-chanceler Jorge G. Castanheda, que escreveu nos anos 90 um livro chamado A Utopia Desarmada, ele afirmou categoricamente: vamos começar a fazer política dentro dos Estados Unidos. E a linha dele venceu. 30 anos depois, venceu. Qualquer liderança de movimento popular, de movimento negro, de movimento de mulheres, sindicatos, inclusive camponeses, etc., vão buscar as luzes dentro dos Estados Unidos, sem entender o que é o império e a economia mundial. Então, o Trump está na América Latina absolutamente cômodo por enquanto. Está em casa, né? E ainda a gente sofre o que eu acho mais dramático ainda é haver alguma interferência em espaços como a Venezuela e Cuba, e ainda a gente vê esse povo todo apoiar, né, por entender que são espaços de ditadura, etc. Então, assim, a luta anti-imperialista também é algo que parece que fugiu do horizonte, se dissipou totalmente. Quando era mais importante. Exatamente, mas enfim. Seguimos, daqui a pouco voltamos com mais um bloco aqui no nosso Pensamento Crítico. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a eleição de Trump e as repercussões do imperialismo aqui na nossa América Latina. Queria dar uma dica de leitura para vocês, que é esse livro importante aqui do Ramiro Guerra, chama A Expansão Territorial dos Estados Unidos. É um livro já mais antigo, mas é bem importante para a gente conhecer, né? Cujo subtítulo é A Expansão Territorial dos Estados Unidos às expensas de Espanha e dos países hispano-americanos. Esse livro aqui, muito provavelmente, daqui a pouquinho vai estar sendo traduzido aqui pela nossa editora da UFSC, então fiquem ligados, é um livro muito importante para entender, né, esse expansionismo estadunidense. Camila, nesse último bloco, né, a gente falando aí sobre esse drama que é a gente ter visto o anti-imperialismo, né, meio que se apagar, subsumir, né, no nosso universo, e enquanto que o império age de maneira estrondosa no nosso território, né, com esse trabalho, por exemplo, que tu fazes de observar a entrada dessas fundações, ONGs estadunidenses financiando e tomando conta enfim, dos espaços brasileiros, inclusive da Amazônia, né? Conta um pouco sobre essa ação aí estadunidense imperialista. Então, eu percebo da seguinte maneira, né? Eu acho que o imperialismo hoje ele está tão ou mais potente que antes, porque agora a gente sequer consegue evidenciá-lo como uma política imperialista. Né? Então, assim, se antes a gente conseguia evidenciar, a partir de uma intervenção militar, né, algo mais palpável ali, hoje em dia ele está tão capilarizado e ele está tão invisível que a gente não enxerga e, portanto, não enxergando a gente não consegue fazer frente. Né? E um dos exemplos justamente é que essa capilarização se dá dentro da sociedade civil, né, a partir de um conjunto de instituições, de projetos, que grande parte deles vem justamente do Departamento de Defesa e que vai, digamos assim, se separando ou se sectarizando em outras instituições. Então, o recurso financeiro sai de lá
do Departamento de Estado, aprovado pelo Congresso, e dali ele vai indo de uma instituição para outra, e a gente não consegue perceber que aquele projeto local, ou que aquela ONG que está aqui, ou que aquela instituição que está aqui operando, na realidade ela está operando a partir de recurso público do Departamento de Estado. Mas já foi tão invisibilizado esse fio que a gente perde a noção. Inclusive porque essas empresas, essas instituições, elas se colocam como privadas, quando claramente não são. Esse é o caso do NED, de todas as outras. Então, assim, dá um exemplo para vocês, né? Os recursos da USAID, que até hoje é a maior agência, né, de intervenção. Exatamente, que atua no exterior, né, supostamente. Levando a democracia. O desenvolvimento, né, ajuda. Aspas, ajuda humanitária e tudo. Mas assim, a USAID, então, tem o orçamento aprovado pelo Congresso, sai do Departamento de Estado, de lá ela entrega em projetos próprios, como o caso aqui do Brasil na Amazônia, diretamente, a gente pode falar sobre isso depois, mas ela também vai enviando recursos para outras instituições parceiras. Então esse é o caso do NED, National Endowment for Democracy, que foi uma organização criada também dentro do Departamento de Estado, e que tinha como objetivo levar a democracia, né, para outros países, formalmente. Então, inclusive, o próprio antigo diretor do NED vai dizer, olha, a gente faz o que a CIA fazia antes. Então, assim, a CIA ficou tão carimbada como aquela força nefasta durante a Guerra Fria que eles não podem mais se vincular à CIA. Então, agora a gente cria uma instituição que tem um nome muito bonito, que é a promoção da democracia, afinal, quem é que pode ser contra, né, a democracia? Mas que ela, então, essa instituição vai operar também mandando recursos para parceiros locais. E eles próprios se colocam como privados, sendo que grande parte vem do Departamento de Estado, de indivíduos que trabalham lá, e o recurso proveniente vem, praticamente todo ele, do Departamento de Estado. Mas que ao chegar nos projetos locais, a gente só vê ali o impacto dos projetos locais, né? E interessante notar que, inclusive, assim, o NED, ele coloca, o NED, a Atlas, outras instituições, assim, eles tendem a apresentar para quais parceiros, né, que eles enviam recursos, quem é que trabalha junto com eles dentro da América Latina. E Cuba e Venezuela são os únicos dois países em que eles não colocam quais são os parceiros que trabalham junto com o NED, né? Eles dizem que isso, na realidade, é por uma preocupação quanto a esses parceiros. Enfim, então, eu volto a dizer, assim, o imperialismo hoje, ele é tão forte, tão potente, justamente porque a gente não enxerga como práticas e políticas imperiais. E eles vêm com esse discurso virtuoso, né, como tu dizes, né? E esse pessoal no Brasil, tu acreditas que tem noção? Porque assim, o que vige é que, vamos pegar o dinheiro deles para nós fazer a revolução aqui. Isso seria possível? Não tem noção, tá? Eu acho que não tem noção. Se tivesse, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo de novo da USAID aqui na Amazônia, tá? Que é a prioridade número 1 da USAID no Brasil é a Amazônia. É o grande carro-chefe, inclusive da América Latina, no sul da América Latina, é a questão Amazônia. ambiental, né? E se utilizando justamente da questão ambiental, né? Então, assim, da ajuda ao reflorestamento, emancipação dos povos indígenas, empoderamento dos povos indígenas. Um discurso muito, muito virtuoso, né? E que conta com o apoio de instituições do próprio governo brasileiro. Então, assim, o governo brasileiro também está apoiando, participando desses projetos que a USAID vem conduzindo na Amazônia. Isso é extremamente perigoso, assim, né? A começar porque sequer a gente tem noção de onde que eles estão atuando, né? E a relação da USAID com empresas e com entidades privadas dos Estados Unidos também, que vão até lá. Então, por exemplo, a tal da emancipação ou do empoderamento indígena, eles levam computadores, eles têm uma parceria com a Google, e vão, enfim, mostrar os computadores e ensinar, então, a comunidade indígena a partir se conectar. Isso. Agora, é claro que, inclusive, todos os projetos e editais feitos pela USAID privilegiam as empresas, né, a iniciativa privada,
Tanto é que um dos editais mais recentes, que eu tive a possibilidade de estar lá para o lançamento do edital, uma das questões era assim, para receber esse recurso você precisa apresentar nota fiscal. E tinha uma liderança indígena lá que disse, olha, a gente não tem como apresentar nota fiscal. Eles disseram, pois é, mas assim, a gente precisa apresentar nota fiscal, e daí vem todo o discurso virtuoso. Por quê? Porque afinal é o dinheiro do nosso contribuinte nos Estados Unidos, é um presente para vocês, mas que a gente precisa dar conta de onde que foi empregado esse dinheiro, então por isso a necessidade da nota fiscal e tudo. Vai privilegiar quem, né? Inclusive acho que uma das cenas mais patéticas, né, que a gente viu agora nos últimos tempos aqui foi aquela vinda do Biden aqui, né, para o encontro do G não sei quanto, G20, dele falando lá no meio da floresta amazônica, né, trazendo ali os troquinhos para entregar e todo o discurso que se fez em cima disso. Ai, que maravilha, né? Dinheiro dos Estados Unidos para salvar a Amazônia. Nildo, esse discurso da esquerda, ou dita esquerda brasileira, de usar os recursos para transformar a realidade, isso funcionaria? Macron, na França, jamais aceitaria $1 para fazer qualquer coisa no território francês. E os alemães, a mesma coisa. Putin, nenhum. Na China, alguém lá no Partido Comunista aceitaria uma contribuição gringa para cuidar do território, de algum problema? Jamais. Nenhuma potência aceitaria isso. Não tem como. Aqui, o Lula levou Macron, fala meu amigo Macron. O presidente da República não tem amigos. O presidente da República trata com um dirigente de outro estado, que pode ter acordos pontuais, mas em geral tem hostilidade, porque os estados competem entre si. O mundo é das nações. Esse é um aspecto, né, que me parece evidente se tu analisar. Vamos pegar os países europeus, pega a Inglaterra, ou pega a França, ou a Alemanha, ou a Áustria, pega a Tchecoslováquia, ou a Polônia, Dinamarca, esses não vão aceitar, isso não existe, né? Agora, isso se conecta, Elaine, com algo que a Camila mencionou aqui. Nos anos 80, quando eu entrei na universidade, essa é uma vantagem de ser um sessentão, viu? Nós entramos no movimento estudantil e a gente tinha um inimigo, que era a USAID. Porque aqui tinha um acordo MEC-USAID que fez essa horrorosa reforma universitária que vinga até hoje. Ninguém fala sobre o USAID. Ninguém fala, mas ela está mais atuante agora do que antes. Muito mais. Então, nós sabíamos que a USAID era nosso inimigo de classe. Mesmo aquele estudante que estava começando a militância, ele dizia, bom, nós temos um inimigo. Quem é o inimigo em primeiro lugar é a USAID. Então, e aportuguesamos inclusive a USAID, né? Então, era uma maravilha, tu já sabia. Líamos os relatórios, eu mesmo escrevi sobre isso no Crítica à Razão Acadêmica. Tem uma ruptura radical. Essa ruptura radical aparece também no mundo da economia, da política, da tecnologia, da ideologia. Saiu Darcy Ribeiro, entrou Sônia Guajajara. Olhe o abismo. Olhe o abismo. Só sobre a questão dos povos indígenas, que é uma riqueza não só brasileira, amazônica e latino-americana. A intelectualidade radical, comprometida com o anti-imperialismo, mas sobretudo com a lucidez, foi cedendo espaço para o bom mocismo. E no Brasil, a intelectualidade radical, lúcida, teórica, de distintas matrizes, poderia pegar Rui Mauro Marini, mas poderia pegar Maurício Trachtenberg, poderia pegar Darcy Ribeiro, qualquer um desses grandes, para gostos múltiplos, todos eles tinham rigor e lucidez. E esse intelectual, que era de vocação pública, ele perdeu espaço para o acadêmico. E num momento em que a universidade brasileira não cumpre função nenhuma estratégica na nação, o governo do proto-fascista Bolsonaro nos deu um orçamento que o do Lula não é maior. Não tem o governo não entrou e não tem uma perspectiva para a universidade. Então, no momento que a universidade tem a vida mais modesta e, no meu juízo, miserável intelectualmente, ela parece que ela dá as cartas na sociedade brasileira. Ela produz ideologia na sociedade brasileira. Nós somos inúteis, a universidade brasileira é inútil para um projeto de nação, de grandiosidade, mas ela é útil para a ideologia burguesa. Isso nós teríamos que nos dedicar. Mas o mundo nunca fica isento de contradições e de oportunidades para aqueles que têm compromisso com o povo, com a Revolução Brasileira, com o socialismo, com uma sociedade, vamos dizer assim, pós-capitalista,
e um mínimo de racionalidade e compromisso crítico. Agora é a hora, mais do que nunca. Eu posso fazer um comentário em relação a isso? É porque assim, as intervenções hoje dos Estados Unidos, para além dessa questão que a gente falou do imperialismo, né, menos visível, tudo, elas ganharam uma robustez justamente pela roupagem virtuosa que elas usam, né, dentro desses discursos de agenda ambiental, enfim, a própria, o próprio empoderamento né, da população preta, mas também dos indígenas, feminina. enfim, exatamente. Mas assim, na prática, o que por exemplo, né, significa a USAID estar junto com empresas privadas dentro da Amazônia pra gente, assim, em termos muito concretos, que às vezes não é tão óbvio, mas assim, a gente está falando em retirada, né, de biodiversidade, de conhecimento nativo, científico, que no Brasil, a gente até tem a Plataforma Brasil, onde você coloca lá, enfim, mas é de uma burocracia gigantesca. E a gente sabe que boa parte é retirado sem passar pela, ou seja, é retirado sem passar pela plataforma, né? Então, assim, de maneira pirata mesmo. E não à toa chega nos Estados Unidos e é patenteado. Os Estados Unidos é o que mais patenteia e também é o que mais retira pela Plataforma Brasil, biodiversidade. Então isso tem um impacto seríssimo. Dando de graça. Né? É roubo mesmo, né? A palavra não, Elaine, nesse caso não é roubo, é doação. É doação. E é engraçado que na língua inglesa o USAID é US Aid, né? Que vem de band-aid, ou seja, de curar, né? E de ajuda, né? De curar e de ajudar. Então é US Aid, US curando, US ajudando. Né? Então, assim, a própria sigla já traz em si esse discurso virtuoso e que as pessoas vão, né, introjetando isso como uma grande virtude mesmo. Então, a tarefa é realmente a gente retomar, né, essa pauta, né, de anti-imperialista e muito, principalmente, conhecer, saber o que de fato está acontecendo hoje na nossa América Latina. Estudar, né, segue sendo a melhor dica, como nos lembra el Che, o comandante guerrilheiro cubano argentino. E a gente vai encerrando então o nosso programa de hoje, agradecendo Camila e Nildo. Obrigada a todos. Até mais.